assento, com a Bíblia aberta, se puder, Deus abençoe. Também aqui, louvar a Deus para vir o do Eliezer. Eliezer é o que cuida aí da mídia, né, irmãos? Da igreja, da convenção. Eu vou aqui dar uma força ao Eliezer e também à igreja. Em muitos lugares acontece isso. Poucas pessoas, poucos membros da igreja seguem as redes sociais da igreja, né? Então, convido a você a seguir a rede social da igreja, a rede social da convenção, que é um trabalho que é feito com tanto carinho, e você, sendo seguidor da rede social da igreja, você vai usar isso para evangelizar outras pessoas, tá certo? O tema da nossa palavra é a verdadeira alegria. Diga comigo, a verdadeira alegria. A verdadeira alegria. O autor dessa carta aqui é o apóstolo Paulo. E o tema dessa epístola de Paulo é exatamente a alegria de viver por Cristo. A alegria de viver por Cristo. Mas é interessante, senhoras e senhores, é que Paulo, quando escreve essa epístola, ele estava preso. Paulo, ele estava encarcerado. Ele estava preso por conta do Evangelho. Então, existem 3 situações aqui nesta epístola aos Filipenses. 3 motivos levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta aqui aos Filipenses. A primeira situação é a situação negativa. Situação negativa, por quê? Os crentes de Filipos, ou os crentes filipenses, eles estavam desanimados por conta da longa prisão do apóstolo Paulo. Paulo estava preso já há muito tempo, e isso estava desanimando os crentes. Estava desanimando os crentes filipenses. A segunda situação negativa, e não tem nada a ver com as irmãs, não. Eu preparei essa mensagem de dia, irmãos. Orei, preparei, então, não é direta para vocês, não, né? É o Espírito Santo mesmo que está falando. A segunda situação aqui da carta aos Filipenses é que tinha uma briga, vou até falar olhando para lá, que tinha uma briga entre 2 irmãs. Vou olhar. Tinha a briga entre 2 irmãs, Evódia e Sintique. Lá no capítulo 4, vou olhar de novo para lá. Graças a Deus aqui não tem nenhuma irmã brigada uma com a outra. Porque Deus é tremendo, irmãos. Eu não sabia que ia ter irmãs aqui hoje, não. Lá em Filipenses eram 2 irmãs brigadas. Queira Deus que aqui não tenha nem 2, nem 4, nem 8, nem 16, que o Espírito de perdão está aqui nessa noite para perdoar todas as irmãs aqui em nome de Jesus. E o terceiro problema era que havia judaizantes ali na igreja de Filipos e também alguns crentes carnais que estavam dando uma má influência aos crentes. Então nós temos 3 problemas. O primeiro problema é a questão da longa prisão de Pedro. O segundo problema, que com certeza aqui não tem, é a briga entre 2 irmãs. Depois eu vou explicar como é que Paulo resolve isso. E a terceira, a questão dos judaizantes e os crentes com a visão terrena acerca desta situação. Aí tem 3 coisas positivas que Paulo coloca aqui. Primeira coisa positiva, Paulo ensina aos crentes que deve haver alegria em qualquer circunstância. Não importa se tem 2 irmãs brigando, tem que haver alegria. Não importa se ele está demorando muito na prisão, tem que haver alegria. E não importa que há crentes carnais na igreja, tem que haver o quê? Alegria. A segunda coisa que ele ensina para a gente, a carta aos Filipenses, é a humildade e serviço. Repita comigo, por favor. Humildade e serviço. E a terceira coisa positiva aqui que Paulo escreve aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte: o amor dele, e o interesse dele, e os valores incomparáveis do reino,
que Paulo direciona para cada crente, no sentido de que vale muito a pena conhecer a Cristo mais e mais. Quem é que trouxe você aqui nesta noite? Certamente não foi eu, certamente não foi a palavra, a convocação da nossa líder da União Feminina, não foi a palavra do pastor Paulo, isso ajudou, mas eu não tenho dúvidas que todos vocês, lá no seu trabalho, seja onde você estava fazendo, o Espírito Santo tocou em você e você falou assim: eu vou lá para o culto, que eu quero adorar a Deus hoje, na beleza da sua santidade. Então, nessas três situações, três positivas e três negativas, é que Paulo, da prisão, ele escreve essa carta aos Filipenses. No final, eu vou falar sobre Evódia e Síntique. Então, o capítulo 1, versículo 4 diz: fazendo sempre com alegria, diga comigo, sempre. Aí ele fala assim, fazendo sempre com alegria. Aí ele fala assim, no versículo 3, dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. Olha para essa irmã que está do seu lado, olha para essa pessoa que está do seu lado. Não fala nada não, fica quietinho agora. Não fala não. Porque tem gente que pode mentir aqui, pastor Paulo. Eu pedi para não falar nada, que tem gente que pode mentir. Né? Tem gente que fala assim, quando eu lembro daquela irmã, me sobe uma ira. Quando eu lembro daquela irmã, me dá um nervoso. Quando eu lembro daquele pastor, meus pelos chegam a subir de raiva. Paulo não. Paulo, no meio de três problemas, ele escreve no capítulo 1, no versículo 3, dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. Paulo não tinha tempo, irmãos, para ficar com picuinha. Aqui usa a palavra picuinha? Qual é o seu nome de picuinha aqui? Sem ser palavrão, tá? Pelo amor de Deus. É o quê? Intriga mesmo. Intriga mesmo. Intriga, né? É o quê? Fuxico. Olha o Espírito como é que começa a falar, irmão. Aleluia. Vocês não estão falando para ninguém não, né? Não, né? Quem está comigo aqui no culto? Aí ele fala, olha que havia três problemas na igreja. E ele consegue tirar do problema, ele consegue tirar da intriga, ele consegue tirar da picuinha, ele consegue tirar das dissoluções, ele consegue tirar e escrever. Eu me regozijo por conhecer vocês. Eu tenho alegria por conhecer vocês. Quem sabe o Espírito Santo aqui nessa noite está dizendo exatamente isso para mim e para você. Não importa o que estejamos passando, não importa o que passamos neste dia, não importa o que nós deixamos em casa, eu estou aqui no culto e eu vou me alegrar em Deus, eu vou me alegrar no Senhor, porque eu tenho certeza que Deus está aqui, que Jesus está aqui, que o Espírito Santo está aqui, e em comunhão com os meus irmãos, eu adoro a Deus em espírito e em verdade. Quem é que está no culto aqui? Então adore a Ele na beleza da sua santidade. Mas tudo isso tem um fundo histórico, irmãos. A Bíblia interpreta a Bíblia. Porque se nós formos lá em Atos, no capítulo 16, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, se nós formos lá em Atos, no capítulo 16, que é o começo da história da igreja de Filipos, se nós regressarmos alguns anos atrás, que Paulo escreve essa carta no ano 62 e no ano 63 depois de Cristo, então um pouquinho antes, lá, quando ele vai fundar a igreja, tudo começou com duas visões erradas de Paulo. Diga comigo, duas visões erradas de Paulo. Ele queria fazer o certo, Paulo sempre quis fazer o certo. Mas nem sempre o certo que você quer fazer, Deus está contigo. Vou repetir, nem sempre aquilo que você quer fazer em nome de Deus, Deus vai aprovar. Ou Deus quer aprovar. Mas você tem que ter o quê? Sensibilidade. Diga comigo. Você vai ter que ter sensibilidade para entender a voz de Deus. Entender a voz do Espírito Santo. Paulo tinha no sangue, na sua segunda viagem missionária, que agora ele está com Silas, e quando ele chega aqui no capítulo 16, lá em Derbe, Listra, no capítulo 16, versículo 1, ele encontra Timóteo.
E Timóteo, alguém aconselha Timóteo a seguir Paulo, e Timóteo segue com Paulo. Aí o Espírito Santo, Paulo, ele intenta, no caminho, no capítulo 16, no versículo 6, lá o versículo diz assim: e passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos, pastor Paulo, de anunciar a palavra. Meu amigo Eliezer, impedido. A Bíblia diz que ele foi impedido de anunciar a palavra. Pregar a palavra é coisa boa, irmãos? Sim ou não? Mas ele não escreve aqui que foi o diabo que impediu. Ele não escreve aqui que foi o presidente da convenção que impediu. Ele não escreve aqui que foi a irmã nervosa da congregação que impediu, não. Ele diz aqui, o Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, foram impedidos. Nem sempre o que você quer fazer em nome de Deus tem aprovação de Deus. Tem que esperar o tempo certo, a hora certa, o momento certo, para saber se você está fazendo a vontade de Deus. E o que me consola aqui, pastor Paulo, meu líder, meu presidente, meu amigo, é que quem está escrevendo isso é Paulo. Não é Silas. Não é Timóteo. Quem está escrevendo é quem? O apóstolo Paulo. Aí ele pensa, tudo bem, já que o Espírito Santo não quer que eu pregue aqui, eu vou pregar em Mísia. Eu vou para Bitínia. Aí o Espírito de Jesus fala, aqui também não. Quantos crentes mentirosos, irmãos, dizendo que estão fazendo em nome de Deus, mas estão fazendo para a sua própria vaidade, estão fazendo por seu próprio ego. Deus está dizendo, não, mas ele, vou fazer. Meu amigo, minha amiga, só faça quando Deus mandar fazer. Paulo, ele entende a voz do Espírito Santo, ele entende a voz do Espírito de Jesus. Aí de noite, que Paulo era crente, quantos crentes tem aqui nessa igreja, diga amém? Paulo orava, então crente ora, irmãos. Me dá um dó, ré, mi, fá, sol, lá, sei, por favor. Em fervente oração, dá no teu na presença de Deus derramar, mas só pode o que estás quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o e todo meu ser Ele com só então hás de ver. Levante a mão. Que o Senhor quando tudo deixares no altar, a alegria de ser crente no meio da dor, no meio da doença, no meio da tribulação, no meio da acusação. Nós temos Cristo em nosso coração, e independente das circunstâncias, eu adoro a Deus e glorifico o nome de Deus. Paulo foi impedido pelo Espírito Santo, ele poderia ficar aborrecido. Aqui não tem não, mas tem gente que fica aborrecido porque... Fala ou não fala? Porque não foi escolhida para ser regente. Fica aborrecida porque não foi escolhida para participar do ciclo de oração. Fica aborrecida porque não foi escolhida para participar do evento A, do evento B.
Meu irmão, fica feliz porque o teu nome está escrito no livro da vida. O teu tempo na obra de Deus vai chegar, fique tranquilo. Entrega todo o teu ser para Ele, deixa Ele fazer. Aí Paulo vai orar. Aí ele tem uma visão de noite. Quem acredita em visão, irmãos? Meu irmão, se você está crente, cheio de Deus, cheio de Jesus, até visão de gato preto é coisa boa. É. Quem está comigo no culto? Do versículo 9 ele tem uma visão e aparece para ele o varão dizendo, e roga a ele dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. O que Deus estava dizendo para o Paulo? Não é o que você quer, é o que eu quero. Diga, não é o que eu quero. Levanta a mão bem alta assim, é o que tu queres, Senhor, para a minha vida. Aí o texto diz que Paulo, concluindo que era o Senhor que estava falando, ele se arruma e parte direto, navegando para Troade. Aí ele chega no versículo 12, ele chega aonde? Em Filipos. Diga, chegou aonde? Em Filipos. Aí lá ele encontra uma mulher, comerciante, a Lídia, né? Vendedora de púrpura, e ela era um dia de sábado, eles saíram para orar, estava sentado falando, as mulheres ali se juntaram, e uma certa mulher chamada Lídia, tinha grana, igual vocês, muito dinheiro, aleluia, não dá glória não, irmãos? Estou profetizando, muito dinheiro. Ela aceita a fé. O texto vai dizer que ela já servia a Deus. Ela já servia a Deus, mas ela não tinha um conhecimento amplo de Deus. Quando ela ouve Paulo pregar em volta dessas mulheres, por isso que eu falo, pastor Paulo, que é o Espírito Santo que me conduziu na mensagem, preparar essa mensagem essa tarde, eu não sabia que ia ter mulheres aqui. Então eu comecei ruim, com a voz de Assinte, que agora estou com as mulheres boas aqui, que estão escutando a Paulo. E Lídia aceita a fé. E ela abre o coração. Diga comigo, abriu? O coração. Porque ele estava atento ao que Paulo dizia. Aí o texto do versículo 15 diz que ela servia a Deus, mas servia da maneira errada. Ela ouve Paulo, ela se converte, e no versículo 15, Paulo batiza ela e toda a sua casa. Meu irmão, o evangelho funciona, você só tem que continuar pregando. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará para buscar a sua igreja. Essa mulher se converte. Aí Paulo começa a entender por que o Espírito Santo e o Espírito de Jesus não deixou ele ir para onde ele queria ir. Porque não é eu que me conduzo. Não é você que se conduz. Quem conduz é Deus na tua vida. Aí você tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. Existem coisas que acontecem na nossa vida e vai acontecer na sua, se não aconteceu ainda, que parece loucura aos olhos de todo mundo que está vendo. Você vai contar uma revelação para alguém de Deus, alguém vai dizer, foi o diabo. Você vai contar para outra irmã, ela vai dizer, desconjuro. Mas você tem que conhecer a voz do teu Deus. Você tem que conhecer o que fala contigo. Pode parecer loucura para os outros, mas se Deus falou contigo, meu irmão, obedeça a voz de Deus. Ela entrou na casa de Paulo e ficou lá. Aí Paulo de novo foi orar. Diga, foi? Se você quer resposta de Deus, continue orando. Tem gente que faz de tudo, irmãos. De tudo, só não ora.
Lá no Rio tem um irmão, uma irmã de 6 horas. Vocês conhecem a irmã de 6 horas, né? É a 6 horas por mim. 6 horas por mim, 6 horas por mim. É você que tem que orar. Aí Paulo sai de novo na hora da oração. Essa aqui é para pregador, para cantor. Paulo sai de novo na hora da oração. Aí vem uma encantadora de serpente, uma adivinhadora, e começou a gritar: esses homens que passam, que anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Se fosse alguns pregadores, alguns cantores de hoje, já ia parar, né? Para fazer uma selfie, né? Tirar uma fotografia. Está aqui o meu Instagram, está aqui o meu YouTube. Paulo escutou aquilo e ficou intrigado. Depois, no outro dia, o texto diz que ela fez isso por muitos dias. Diga, por muitos. Por muitos. Por muitos. Por muitos dias. Mas isso não alegrou Paulo, isso perturbou Paulo. Tinha cara de crente, voz de crente, profecia de crente, mas era o diabo. Nem todo mundo que diz que é crente é crente. Nem todo mundo que salta com a paz do Senhor é da paz do Senhor. Vou contar aqui um testemunho da minha vida. Eu cheguei em Brasília um dia, eu e a comissão de pastores, pastor Paulo. Chegamos lá, o taxista se apresentou para a gente já de gravata e falou: a paz do Senhor. Aí eu falei: rapaz, mal descemos do aeroporto, já apareceu um taxista crente. E o camarada andou com a gente 3 dias. No último dia, um colega meu já estava intrigado com ele. Na hora da despedida, de a gente almoçar no restaurante lá, ele ficou andando nas convenções lá conosco. Ele chamou o garçom escondido e fez assim para o garçom. Aí o colega gritou assim: que é isso, rapaz? Você é crente mesmo, rapaz? Você mesmo? Resultado, fomos enganados por um taxista 3 dias. Entrou na igreja com a gente, contou a oferta com a gente, levou a gente para lá e para cá, e o cara não era crente. Estou falando de testemunho. A gente chega com essa cara de crente, irmão, que nós temos cara de crente, levanta a mão. Nós somos crentes. A gente chega com essa cara de crente em qualquer lugar. Aí o cara olha assim e fala assim: um trouxa para eu enganar. A primeira coisa que ele fala é a paz do Senhor. Aí você fala: que legal, garçom crente. Que legal, policial crente. Que legal, empresário crente. Político crente. Paulo ficou perturbado com isso. Aí o texto vai dizer assim: em nome de Jesus Cristo que te mando, saias dela. Eu, quando tenho dúvida, irmãos, quando eu tenho dúvida, eu já mando logo para o inferno. Eu falo: você é crente mesmo, rapaz? Sou, olha só. Então, se você é crente, tu está indo para o céu comigo. Agora, se você estiver me enganando, tu vai para o inferno, hein? Não precisa fazer isso, pastor. Você é crente ou não? Quer descobrir se é crente ou não é? Manda logo para o inferno. Que ninguém quer ir para o inferno, irmãos. Paulo expulsa o demônio daquela mulher. Aí vendo os donos dela, ela tinha dono. Ela tinha dono, Eliezer. Ela tinha dono. Que o lucro deles havia cessado, havia de cessar. Eles levantam a multidão, chamam os juízes, chamam os políticos, parece até o Brasil de hoje, né? Chama os juízes, chama os políticos, chama, não vou dizer aí, a corrente, né? A esquerda, chama todo mundo e manda açoitá-lo. Dando muita açoite, manda ele para a prisão. Irmãos, e Deus é tremendo. Diga: Deus
é tremendo. Se Ele tiver de te abençoar, meu irmão, Ele vai te abençoar. Se Ele tiver de fazer, Ele vai fazer. Você só tem que estar com a tua vida no altar de Deus. Que mesmo aquele que quer te derrubar, ele está pensando que está te derrubando, não. Ele está te exaltando, ele está sendo um instrumento de Deus para te abençoar. Paulo é açoitado pelos magistrados, porque primeiro, Lídia se converteu. Diga comigo, Lídia se converteu. Agora a pitonisa também se converte. Paulo agora vai o quê? Preso. Está preso. Aí preso, não dou remédio, faço assim de novo aí. Preso, Paulo e Silas à meia-noite. Eu não sei onde estava Timóteo, irmãos. Segura um pouquinho. Eu não sei onde estava Timóteo. Timóteo não aparece nessa cena. Quem está preso é só Paulo e Silas. Aí meia-noite ele está lá. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso. Então minha alma canta, grandioso. Só as irmãs, no tom de vocês. Mas o texto diz que eles cantavam hinos. Eles cantavam hinos, pastor Fred. Isso não foi só um só, não. Como pode? Estavam cheios de marcas. Estavam certamente ensanguentados porque foram açoitados. Sujos. Arranhados, espancados. Mas eles cantavam. O de cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contém, porque deu a vida. Se eu amo, até morrer. Levarei eu também minha cruz, deporu. O cara estava sendo açoitado, estava sujo, tinha sido espancado, mas não estava lamentando, não estava chorando, não estava chutando balde, não queria entregar o cartão de membro, não. Ele estava regozijando em Deus, porque ele sabia da alegria que é servir a Deus. Quem é que está no culto comigo? Quem é que está no culto comigo? Vale a pena ser crente. Enquanto eles cantavam, os outros presos ouviam. Os outros presos ouviam. Enquanto as pessoas pensam que você está sendo arrebentada, estraçalhada,
pensando que você vai cair, pensando que você vai morrer. Aí você abre a boca e começa a cantar. Você se arruma e vem para o culto aqui na noite. O teu vizinho está de olho em você. Ele não sabe que você tem a alegria plena de ser de Jesus, de ter Deus, de ter o Espírito Santo. Quem é que está comigo no culto? Quem é que está comigo no culto? Quem é que está comigo no culto? Alegria de servir a Deus. Enquanto eles cantavam, os presos ouviam, mas a divindade também ouvia. A divindade, diga comigo, a divindade também ouvia. O Pai ouvia, o Espírito Santo ouvia e Jesus ouvia. De repente veio um terremoto. Os alicerces estremeceram. As correntes de Pedro e Paulo arrebentam aqui, arrebentam ali. Há um terremoto na prisão. As cadeias, quem é que crê na Bíblia? 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 Levante a sua Bíblia, por favor. Quem é que crê na Bíblia? Quem é que crê na Bíblia? Quem é que crê na Bíblia? De repente, Deus brada do céu e diz para aquele carcereiro: tu é inútil. Eu não preciso da tua chave para tirar as correntes dos pés do Pedro, de Paulo, nem para tirar as correntes das mãos de Paulo e Silas. As cadeias todas se abrem. Diga comigo, os presos, de novo os presos, estavam calmos. Por que eles estavam calmos? Hein? Por causa do louvor. Por causa do Louvor. Quer ganhar a vitória? Quer ter vitória? Quem quer ter vitória? Não precisa escrever gracinha em Facebook. Não precisa mandar mensagem mal criada no WhatsApp. Não precisa cercar a irmã nas portas e dizer: hoje eu vou falar. Você tem que ficar quieta e deixar Deus trabalhar. Nós temos que ficar quietos e deixar Deus trabalhar. Estava todo mundo calminho. A porta se abriu e Paulo dá o brado e diz: fique tranquilo, que ninguém vai fugir. Mas como isso, irmão? Como que eu estou preso, a porta se abre? O que eu vou dizer, irmão? Eu vou dizer: meu Deus, se Deus é muito bom. Aleluia. Eu estou precisando de 100. Caiu 100 aqui da carteira do varão. As portas se abriram, mas todos eles ficaram quietinhos. O carcereiro na hora ficou desesperado, porque o carcereiro pagava com a vida. Diga comigo, pagava com a... Diga comigo, pagava com a vida. Mas tinha um, irmãos, que já tinha morrido pelo carcereiro. Paulo diz: você não vai morrer não, meu irmão. Eu vim aqui para te dar vida e vida com abundância. O carcereiro pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo. Vem comigo aqui, vamos lá? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Jesus Cristo é o mesmo? Jesus Cristo é o mesmo? Ontem, hoje. O texto diz, vou lá para concluir. O texto diz que Paulo pregou a palavra. O carcereiro naquela noite já virou diácono.
Porque ele vai lá e começa a cuidar de quem? Do Paulo. Começa a limpar os vergalhões de Paulo. Cuidar de Paulo. Diga comigo, serviço. O texto diz no versículo 33, e tomando ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, e ele e todos os seus. Mas não basta isso não. O carcereiro endoidou o cabeçote. Endoidou o cabeçote, pastor Paulo. Bateu biela total. Porque nós somos loucos, irmãos. Paulo diz, loucura para aqueles que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o quê? O poder de Deus. Vou provar na Bíblia. A Bíblia vai dizer que o carcereiro, levando-os à sua casa... Como é que eu vou levar um... Como é que é o nome do senhor, pastor? Jackson. O senhor já levou um preso mesmo para sua casa? Não. O senhor não está muito crente não, pastor. O carcereiro se converte, pega os presos, dá banho, limpa, leva para casa, está na Bíblia, 16:33. Levando a sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, diga comigo, e na sua crença em Deus, fez o quê? Isso, irmão, está com a Bíblia aberta. Se alegrou. Levante a mão para o céu, quem é alegre aqui? A crença em Deus só traz alegria. O fundo histórico, então, da carta aos Filipenses é exatamente... Começa a concluir aqui. Quando Paulo diz, de todas as vezes que eu oro em favor de vocês, eu oro com alegria, porque ele sabia da história. Quem é que se lembra aqui do dia que se converteu? Quem é que se lembra do dia que foi batizado no Espírito Santo? Quem se lembra aqui? Quem ficou te olhando, né, pensou que você estava pancado da cabeça, né? Só quem era crente que entendia. Paulo diz assim, eu tenho alegria, que ele conhecia a história. Ele sabia da história. Eu faço essa oração por vocês. Paulo estava onde? Aonde? Preso. O que é que tem impedido você? O que é que tem impedido os senhores de retornar ao primeiro amor? O que é que tem impedido vocês de retornar ao primeiro amor e acender a fogueira do Espírito Santo que há dentro de você? Qual é o teu problema? Paulo, quando escreve aos Filipenses, aqui no capítulo de número 4, ele falando ainda da alegria, ele vai dizer no capítulo 4, no versículo 4, dizendo, regozijai-vos sempre, no Senhor, outra vez, digo, regozijai-vos. Quem estava aconselhando era um cara que estava preso. Paulo está preso, e vai dizer assim, no capítulo 4, no versículo número 12, eu sei estar abatido. Paulo está preso. Ele diz, eu sei estar abatido. Eu também sei ter abundância. De toda maneira estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como passar necessidade. Aí ele escreve, posso todas as coisas naquele... Que evangelho é esse que está trazendo tristeza nas pessoas? Evangelho não traz tristeza. Ter abundância
abundância. Está saudável, está doente. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Qual é a minha dificuldade? Qual é a minha falta de fé? Aí Paulo me dá uma aula aqui. Quando Paulo vai resolver aqui o problema das irmãs, Evode e Sintique, no capítulo 4, ele sabia que tinha um problema. Ele sabia que tinha uma dificuldade. Aí Paulo começa assim, no capítulo 4, no versículo 1. Portanto, meus amados, Paulo era um homem muito crente. Paulo diz assim, portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor. Aí ele fala assim, Sintique, Evódia, como é que é o nome aqui das irmãs do conjuntão? Pedras vivas. É como se Paulo estivesse dizendo assim, pedras vivas. Primeiro ele escreve no 1. Minhas amadas, meus amados, minha alegria e coroa está assim firmadas em ti. Aí ele fala, rogo, imploro a Evódia, a Sintique, que sinta o mesmo que eu estou sentindo. Paulo está dizendo assim, eu te amo. Eu amo vocês. Porque eu sei o preço que custou a vida de Lídia. Eu sei o preço que custou a vida da pitonisa. Eu sei o preço que custou o carcereiro de Filipos. Se a igreja cresceu, receba essa palavra. Se a igreja cresceu, se a igreja hoje está grande, ela não começou grande, alguém plantou, alguém chegou aqui e pregou o evangelho. Hoje nós temos carro, avião, temos de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Tem um Fred só aqui, que é milionário, muito dinheiro, faz até o Silvio Santo, tem o Luvanor, tem as irmãs aqui comerciantes, mas alguém pagou o preço lá atrás. Alguém pagou o preço lá atrás. Essa pessoa que pagou o preço lá atrás não teve carro, não teve avião, não chegou a ter helicóptero, não botou um terno bom, não colocou um sapato bom, mas ele lá atrás, quando ele pregou, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e em breve voltará para buscar a sua igreja. Ele aceitou a Jesus, levanta a mão. Ele aceitou Jesus, ele aceitou Jesus, ele aceitou Jesus, ele aceitou, ele aceitou, ele aceitou, ele aceitou. Cadê você? Você aceitou, você aceitou, você aceitou. Os músicos aceitaram, aí hoje ganharam um contrabaixo, daqui a pouco vai ganhar aí um saxofone, daqui a pouco vai ganhar um trombone, e Jesus vai continuar salvando, salvando criança, salvando adolescente, salvando irmã, salvando adulto. Esse evangelho funciona, a minha alegria está em ter você, sinta o mesmo que eu estou sentindo. E começa a concluir aqui. Quem está precisando de paz, diga amém. Eu estou precisando. O mundo está precisando. Aí Paulo vai dizer assim, no capítulo 4, versículo 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Você pode dizer para essa pessoa que está do seu lado isso? Diga assim, alegre-se. Outra vez vos digo, alegre-se. Vamos ficar de pé e vamos falar isso de pé? Oh, rabachore candarabacaya. Olá, mandoressore candarabacaya. Há uma presença aqui nesta casa.
Irmãos, nós somos salvos. Somos crentes. Paulo fala da prisão. Paulo lista aqui os 3 problemas. Mas dos 3 problemas ele consegue trazer a solução, porque ele está fincado em Deus. Ele está fincado em Cristo. E Paulo vai dizer assim no capítulo 4, versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. E ele brada bem alto. Perto está o Senhor. Quantos creem que Jesus está voltando? Digam comigo amém. Aí Paulo, lá naquela época, ele dentro da prisão, ele tinha tudo para estar depressivo. Tinha tudo para estar angustiado. Aí ele escreve, pastor Paulo. Aí ele escreve, irmã Rosilene. Ele escreve assim no versículo 6. Não estejais inquietos. Faça assim, com as mãos. Eu vou usar a palavra de Paulo para profetizar para a tua vida agora. Eu vou usar a palavra de Paulo para profetizar para a tua vida agora. Paulo escreve, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Aqui já é outra mensagem, porque ele fala, ore, suplique, mas já agradeça, porque aquilo que você está pedindo, você vai receber. Aí ele conclui dizendo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Breve no céu. Bem forte. Eu gozarei de toda dor, livre serei na vinda dor, irei eu rei do seu eterno repouso ir. Disso meu bom tem me falar e da celeste bem forte, breve verei o bom Jesus e viverei. No lindo céu eu gozarei na vinda dor, desfrutarei quando meu sal em glória paz. Os santos lê para a mansão. Segura aí, segura aí, segura aí.
Oh, aleluia. O lindo céu eu gozarei. Se isso é verdade, enquanto os músicos tocam, você vai dar o teu melhor glória, você vai dar o teu melhor aleluia. Se você é batizado no Espírito Santo, fale em línguas estranhas. Se não é batizado, seja batizado agora, seja renovado agora. A minha alegria e coroa está em servir a Deus. A minha alegria e coroa está em adorar a Deus. Quem é que está no culto? Quem é que está no culto? Quem é que está no culto? Recebe alegria, recebe alegria, recebe alegria, receba a cura divina agora, em o nome de Jesus. Seja batizado, seja batizada agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Seja alegre. Tome assento glorificando o nome dEle, porque Ele está na casa. Carabaçaia.